Bom, então, projeto dessa vez nós vamos fazer uma versão do jogo Gênios, só que utilizando HTML, CSS e JavaScript. Então, quando a gente erra, aparece a mensagem para a gente tentar de novo. Se a gente clicar aqui, o jogo recomeça, certo? Então agora vamos para o código. Então aqui no HTML, padrão, vamos mudar a língua para PTBR. Vamos mudar o nome aqui para Gênios. Vamos chamar o CSS e aqui nós vamos chamar o JavaScript. Bom, então aqui, primeira coisa, criei um main com uma classe container pra gente colocar todo o nosso jogo ali. Coloquei um A1, né, o nome do nosso jogo. Depois eu criei um parágrafo onde vai ser calculado os nossos níveis. Ele vai começar no nível 0. Aqui eu coloquei um span pra gente mudar só isso daqui, depois no JavaScript. O fato de ter classe e ID aqui não faz muita diferença. Claro que a gente tem que tomar cuidado. Geralmente quando a gente chama a classe a gente usa um ponto, quando a gente chama um ID a gente usa o símbolo de hash. Aquele jogo da velha. Aí depois eu criei uma classe, onde vai ser realmente o jogo, onde eu vou clicar nos botões. As peças pra gente clicar, né, vão ser basicamente iguais, então eu criei uma classe btn para servir para todas. E depois eu coloquei tanto uma classe quanto um ID pra gente conseguir alterar isso, tanto no CSS quanto no JavaScript, separando cada cor. Depois um botãozinho simples pra gente iniciar o jogo e um outro parágrafo, o ID mensagem, para emitir aquela mensagem de erro quando você erra, falando para você recomeçar o jogo. Se a gente for ver como é que tá, é isso. Não tem muita coisa até agora. Aí a gente vai agora pro CSS. CSS padrão, a gente vai resetar o nosso CSS para não dar problema com diferentes navegadores. Então é isso, né? Pad 0, margem 0, box size e border box. E aqui eu coloquei uma fonte family sans serif, mas aí você pode colocar uma de sua preferência. Bom, aqui no body, estou colocando uma cor de fundo e uma cor padrão para ele também. Colocando um display flags para facilitar a gente alinhar ele. Um justify content center e um align enter center para ficar centralizado. E eu coloquei um height de 100 view height para ele ocupar a página inteira. E no container, só coloquei um teste align center para o texto ficar sempre alinhadinho. Então beleza, vamos tentar entender aqui. Na nossa classe game, a gente vai ter o joguinho, né? Coloquei um display grid, justify content center, para ele ficar centralizado, um grid templates column. Como é que isso aqui funciona? Vão ser duas colunas com 150 pixels.
Depois a gente vai ver que o nosso BTN, nosso botão, que é onde a gente clica para o nosso jogo, também tem 150 por 150. Então, basicamente, isso aqui é um atalho para a gente não ter que ficar repetindo manualmente o que a gente vai querer. Então, a gente coloca esse bit template column, vão ser 2 colunas de 150. Coloquei um espaçamento, né, entre as colunas de 15 pixels e uma margem. O nosso botão, né, como eu falei, vai ser 150 por 150, vai ter um arredondamento nas bordas, a opacidade dele vai ser 0.7, isso é interessante por quê? Porque quando ele estiver ativo, né, quando ele tiver a classe active, que a gente vai colocar isso via JavaScript, a opacidade dele vai ser 1, ou seja, quando o botão estiver ativo, a gente vai ver aquela diferença dele, né, pra gente ver visualmente qual botão a gente tem que apertar. O cursor pointer, a gente sabia que a gente vai mudar aí, né? E o nosso transition, para quando ele for ativado, a gente vê essa mudança, né? Então, sempre quando a gente clica, ou quando o jogo mostrar que é para clicar, a gente coloca lá. Então, igual eu já estava falando, né? Quando eu colocar a classe active, a gente vai colocar via JavaScript, a opacidade dele vai ir para 1 e ele vai aumentar um pouquinho a escala dele de tamanho. Aqui são as cores dos nossos botões, simples. Aqui é o nosso botão para a gente começar o jogo e esse daqui é a mensagem de erro que vai aparecer, né? A estilização da nossa mensagem de erro quando a gente perder, beleza? Vamos ver como é que ficou então. Então é isso, tá aqui. Claro que ele não está funcionando, mas visualmente ele está do jeito que a gente quer. Então vamos agora para o JavaScript. A primeira coisa que eu fiz aqui foi criar um array com as cores que a gente vai usar: verde, vermelho, amarelo e azul. Segunda coisa, eu não sei se vocês apareceram aqui, mas eu criei uma pasta sons aqui e passei alguns sons para cá. Esses aqui seriam sons do jogo. Se você quiser esses mesmos sons aqui, aconselho você ir no GitHub e pegar pelo projeto. Vai estar na descrição do vídeo, beleza? A gente vai criar agora um objeto para guardar a posição das músicas e quando precisar, a gente vai só pegar nesse objeto. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar algumas variáveis, tá? O GameSequence, ele vai guardar, é um array que vai guardar a sequência de cores que o jogo está mostrando pra gente. Então, quando ele começa com verde, ele vai anotar verde aqui. Se ele fizer verde e amarelo, aí ele vai anotar verde e aí vai adicionar, né, o amarelo. Aí depois do amarelo foi o vermelho, aí ele vai adicionar o vermelho. O User Sequence, a gente vai fazer o seguinte: quando a gente clicar, a gente vai comparar com o GameSequence até dar certo. Se deu errado, se não casou um valor com o outro, aí dá a mensagem de erro. Mas a ideia é essa, né? A gente vai ter um array do jogo e um array do usuário, do jogador, para comparar com o array do jogo. Então, o level vai começar no nível 0 e o canClick é uma outra variável para a gente ativar e desativar quando o jogador vai poder ou não clicar nas teclas, né, no jogo em si, para ele não ficar apertando na hora que o jogo estiver rodando, escolhendo as cores e tudo mais, para ele não clicar e acaba eventualmente atrapalhando, e nem clicar quando o jogo não tiver começado também. Então, agora eu estou chamando as minhas variáveis, né? Aqui vai controlar o level, a mensagem de erro, para eu conseguir escrever a mensagem de erro, e o nosso botão para dar o início do jogo. Aí agora, eu vou criar uma variável aqui que eu vou constantemente chamar ela. Bom, eu resolvi já chamar essa função aqui. O que ela vai fazer? Ela vai receber um valor, um color,
que vai vir desses valores aqui, mas eu explico como é que vai chegar lá. Então ele vai receber essa cor, ele vai pegar pelo ID a cor diferente, então se for vermelho, ele vai a constante botão vai ser, né, a cor referente ao vermelho do HTML. E eu vou adicionar esse botão à classe Active, né, que é o que a gente viu lá no CSS, né, o nosso botão ativo. Então a opacidade dele vai aumentar e a escala vai aumentar. Depois a gente vai tocar o som, esse mesmo som aqui, referente à cor que a gente passou. E depois a gente vai colocar um set timeout, ou seja, depois de 400 milissegundos, a gente vai tirar esse Active, beleza? Eu coloquei aqui antes, porque a gente eventualmente vai chamar essa função aqui algumas vezes, né? Tanto quanto o jogador estiver jogando, quanto o computador estiver escolhendo as cores, a sequência de cores. Então a gente vai pegar o nosso Start Button, que é o nosso botão, a gente vai deixar ele, como eu posso dizer, escutando, né? Ele vai ficar esperando ele ter algum clique. Quando ele tiver um clique, ele vai chamar a função Start Game, que a gente vai criá-la agora. Então, quando começar o jogo, a nossa sequência, o nosso game sequence, vai voltar a ser zerado, né? Porque está começando o jogo. O nosso level vai voltar a ser 0 e a gente vai apagar qualquer mensagem que tenha, mensagem de text, que geralmente é a mensagem de erro. Eu vou chamar a função next route, que eu vou fazer ela agora também. Quando eu for para Next Round, o level vai aumentar 1, eu vou mudar o texto, a contagem de level, a sequência do usuário vai ser zerada, ou seja, cada level, cada rodada, a sequência vai ser zerada, porque eu tenho que ir clicando e tenho que ir comparando para ver se eu posso, né? O quem clique vai ser falso, porque aqui vai ser o momento onde vai ser escolhido as novas cores do jogo para ser clicado. Então, se o jogador pudesse clicar nesse período, poderia dar algum bug, algum problema, então a gente impede que ele possa clicar. Claro que a gente vai usar esse quem clica aqui um pouquinho mais para frente, por enquanto aqui ele está aqui só de enfeite. Aí então eu crio uma constante chamada random color, que eu vou agora randomizar uma das cores dos botões, né? Então, pegando o botão aqui, estou randomizando uma das 4 cores, e depois eu estou pegando o game sequence, que é a sequência do jogo, onde o jogador vai ter que clicar na ordem certa, e estou dando um push random colors. Então, ou seja, eu estou adicionando no array o random colors, que é a cor aleatória que ele escolheu. E depois eu estou chamando a função place sequence, que eu vou criar ela agora. No play sequence, né, eu tô começar criando um let igual a 0, e agora eu vou setar um intervalo, tá? O que esse intervalo vai fazer? Ele vai pegar o Active Button, que é essa primeira função que a gente fez, que é a função que vai colocar a classe Active, ou seja, que vai aumentar de tamanho, mudar a opacidade e tocar o som. Então, eu vou criar um intervalo, onde ele vai chamar esse Active Button, ele vai pegar e vai passar todas as cores do Game Sequence para o Active Button. Ele vai ir chamando ele todas as vezes. Vamos supor aqui que eu tenho o verde, o azul e o amarelo. O certo intervalo, ele vai chamar o Active Button e vai passando uma cor, né? Qual cor que é essa? Ele vai pegar no Game Sequence, no Array, e vai passar. Primeiro ele vai começar no Array 0, né? Porque o I é 0, que no caso vai ser o nosso verde. Vai fazer I++, e vai, depois de 800 milissegundos, ele vai chamar de novo, agora sendo valor 1, ou seja, ele vai pegar o azul, fazer a coisa do azul aqui. 800 milissegundos depois, ele vai fazer a mesma coisa, vai mandar agora a cor amarela, que o I vai ser 2. Só que ele pode fazer isso infinitamente. Por isso que a gente está colocando um if, né? Se o I for igual ou maior que o game sequence, o tamanho do game sequence, ele vai dar um clean interval, que é o que? Quando ele para de fazer esse loop do intervalo a cada 800 milissegundos. E agora o can click vai ser true, ou seja, que agora vai ser a hora do jogador poder jogar de fato.
Só que a gente não fez a função para o jogador jogar. Então, lá em cima, deixa eu salvar aqui. Aqui em cima, eu vou criar agora um outro loop. Então agora eu estou fazendo o seguinte, para cada botão, para cada uma das cores, né, verde, vermelho, amarelo, azul, eu estou pegando o elemento pelo ID, da cor que eu passei, e eu também estou passando um evento de clique, que quando eu clicar, ele vai chamar o Handle User Click, através da cor que eu estou passando. Basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte, a mesma coisa que esse aqui faz, né, esse aqui primeiro, ele chama o botão, né, para o nosso JavaScript, e depois ele coloca um evento disso. Quando eu clicar no botão, ele vai fazer alguma coisa. Aqui é a mesma coisa. Tá? Só que eu estou fazendo um loop para ele fazer com as 4 cores e quando eu clicar, ele vai passar essa cor para o Handle User Click, beleza? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, o que o Handle User Click está fazendo? Primeira coisa, ele vai conferir quem clique. Se o quem clique for falso, simplesmente ele retorna e não permite que eu faça mais nada aqui. Então, o quem clique tem que ser true para poder fazer o resto da função aqui. Primeira coisa que ele faz, então, de fato, ele vai pegar o User Sequence, que é a nossa sequência aqui que a gente vai usar como comparação do Game Sequence, e vai dar um push, ou seja, ele vai adicionar no array a cor que a gente está clicando. Depois ele vai ativar a cor, ou seja, ele vai chamar aqui para fazer todo aquele rolê de tocar a musiquinha e colocar o Active, aumentar o tamanho, aumentando a opacidade e tudo mais. Depois a gente vai pegar o Index, vai ser o User Sequence. O tamanho do nosso User Sequence, -1. Por que o -1? Porque o nosso aqui é um array que tem 3 elementos, ou seja, o tamanho 3. Só que se a gente for pegar o array 0, 1 e 2, a gente coloca esse -1 aqui, porque o primeiro array está no index 0, o segundo array está no index 1 e por aí vai. Então, por isso do -1. E aqui então ele vai comparar. Se o User Sequence Index for diferente do Game Sequence, então ele vai dar Game Over. Se não, ele vai continuar. Então, se o User Sequence, o tamanho do User Sequence for igual ao Game Sequence, então ele vai esperar um tempo e vai chamar o Next Round. Então, para continuar o jogo. Tá? Então, basicamente faz o seguinte. Ele vai comparar. Se for diferente, dá Game Over. Se ele chegar no mesmo tamanho, eu dou um Next Round. E agora a gente vai fazer o Game Over. Beleza, então, quando der Game Over, ele vai dar uma mensagem, né? O jogo acabou, clique em iniciar e para tentar novamente. E o quem clique passa a ser falso de novo, ou seja, eu impeço que o Handle User Click funcione. Beleza? Agora eu vou conferir para ver se eu não escrevi nada errado aqui. E vamos ver como é que ficou o jogo então. Bom, aparentemente está funcionando, só o erro aqui que não funcionou. Então vamos ver o que deu errado ali. Bom, depois de olhar bastante tempo aqui onde estava o erro, e o erro estava aqui. Eu escrevi content com O maiúsculo e era O minúsculo. E era só isso o erro mesmo. Vamos ver como é que está o jogo agora. Tá aqui, iniciar o jogo. Pronto, Game Over e é isso aí. Não permite clicar em mais nada, eu tenho que clicar agora e iniciar um novo jogo. Bom, então é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Me fale também qual foi o nível máximo que você conseguiu chegar no joguinho. Muito obrigado e até a próxima.